Prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Logo no começo eu coloquei até aqui bem na abertura, como se fossem dois temas: o livre-arbítrio e a liberdade. Não precisamos responder ou falar agora o que pensamos a respeito, vocês, mas para pensarmos, livre-arbítrio é o mesmo que liberdade? O que é o livre-arbítrio? O que é a liberdade? Será que é a mesma coisa? Porque nós falamos que temos o livre-arbítrio. Vocês concordam que nós, seres humanos, portanto espíritos, temos o livre-arbítrio? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e vamos ver o que o Espiritismo nos traz como informação e como conhecimento sobre o livre-arbítrio e sobre a liberdade. Uma primeira questão que nós podemos levantar sobre o livre-arbítrio, ela está no Livro dos Espíritos. Foi uma questão que Allan Kardec propôs aos espíritos, e ele perguntou, na questão 114, se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou se são eles mesmos que se melhoram. Essa pergunta é muito interessante porque ela não trata do livre-arbítrio enquanto... Não está falando aqui a palavra livre-arbítrio, mas ela a resposta dela vai nos esclarecer e vai nos introduzir nesse tema do livre-arbítrio. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, se não fosse algo inerente ao espírito, portanto a nós, porque nós somos espíritos, nós todos aqui somos espíritos. Alguém tem medo de espírito? Se tem, deveria olhar no espelho e já ficar com medo, porque está olhando para um espírito, né? Então, essa resposta já fica muito clara, resposta dada pelos próprios espíritos, os desencarnados, né? Que responderam a Allan Kardec que são os próprios espíritos que se melhoram. Ou seja, eles não foram criados nem bons nem maus. Eles se melhoram. Ninguém vai interceder por eles no sentido de fazê-los melhorar. Melhorar depende de cada um de nós, se somos espíritos encarnados. Ninguém foi criado mal, mas também não foi criado bom. Foi criado. E a partir do momento que o espírito foi criado, ele foi exposto à vida, à evolução, às experiências da vida. Experiências essas às quais somos submetidos no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, no centro espírita, no clube, na condução, no mundo em que vivemos. E os espíritos, conforme são expostos a essas experiências, cada um responde de um jeito,
porque somos individualidades. Não existe um espírito igual ao outro. Essa história de que um espírito busca outro espírito que é igual a ele, a alma gêmea. Esqueçam, os espíritos deixaram bem claro para Allan Kardec que isso não existe. Os espíritos são todos eles diferentes, individualidades, e cada espírito, sendo uma individualidade, responde aos estímulos da vida de uma maneira diferente, e aí vão colhendo essas experiências e vão evoluindo. Logo, os espíritos se melhoram, evoluem e passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Leiam um dia a escala espírita, que ela nos mostra de uma forma bem didática essas escalas, essas ordens, desde as ordens inferiores e até as superiores. E saibam que todos os espíritos que fazem parte das ordens superiores, um dia já habitaram, já viveram nas ordens inferiores. E mais importante entender que tudo o que aprendemos na escola da vida, enquanto encarnados principalmente, sim, porque quando estamos desencarnados, embora seja a nossa pátria espiritual, o mundo dos espíritos não é este mundo que nós habitamos aqui. Este é o mundo dos encarnados, é um mundo transitório, passageiro. Da mesma forma que um dia chegamos aqui, deixaremos esse mundo e voltaremos para o mundo de onde realmente viemos e de onde pertencemos, porque somos espíritos. Mas, quando estamos desencarnados, para entendermos o que é viver na matéria, o que é passar pelos processos evolutivos de mundos dos mais inferiores até os mais evoluídos, quando estamos desencarnados, pedimos para reencarnar, para habitarmos um corpo físico, para vivermos as experiências do corpo físico. Seja o mundo que for, mas o espírito necessita dessas experiências para a sua evolução. E é por meio do livre-arbítrio que ele faz as escolhas e que se aproxima como um imã, ele é atraído e se deixa atrair àquele mundo mais próximo da natureza espiritual, do momento evolutivo em que ele se encontra. Então não tem como, a não ser que por uma missão, por ser colocado num mundo com uma determinada finalidade, um determinado fim, tirando isso, para evoluirmos tão somente, não tem como sairmos deste planeta, deste mundo, para habitarmos outro, enquanto não estivermos
em termos de energia, em termos de fluídicos, inclusive, de pensamento, de evolução, de forma de agir, da vontade de pensar e de ser, não tem como nos desligarmos de um mundo para irmos para outro mundo. Isso é impossível. Os próprios espíritos dizem que funciona desse jeito. O nosso espírito, ele atrai energia própria do mundo em que vivemos, e essa energia que ele atrai vai dar a forma física própria dos seres que habitam aquele mundo e dos espíritos que habitam aqueles corpos, naquele determinado mundo. As escolhas muitas vezes não se dão, como muitas pessoas podem imaginar, de uma forma totalmente consciente, mas nem por isso deixa o espírito de ter o livre-arbítrio. Muitas vezes ouvimos dizer que um determinado espírito teve que reencarnar numa situação mais difícil, num corpo com problemas que já vêm da fase embrionária, genética, por um problema congênito, ou ele adquiriu alguma doença na infância, ou na adolescência, ou na juventude, e aí as pessoas falam, olha, isso ele está sendo castigado, está sendo imposto a ele esse sofrimento. Não, é o livre-arbítrio que nos aproxima das situações em que vivemos. É o livre-arbítrio que nos colocou aqui hoje. Quando eu falo livre-arbítrio nos colocou, estou falando na terceira pessoa, eu quero dizer que a possibilidade de vivermos essa situação atraiu pela nossa evolução o que nós estávamos pedindo no nosso mais íntimo, mesmo que muitas vezes falássemos em casa, eu não vou lá não. Quantos aqui hoje de repente poderiam dizer, não, eu não quero ir, eu não vou, mas no fundo, a sua vontade era a de estar neste meio para tomar o passe, para encontrar pessoas, para ouvir uma palestra. Muitas vezes não passa pela nossa consciência o que nós queremos. Eu conheci um espírita já desencarnado, chamado Jaci Regis, lá em Santos, amigo de muitas décadas, e ele costumava dizer, ele tem um livro chamado Comportamento Espírita, é um livreto, mas bastante interessante. Ele era psicólogo, era dirigente espírita, e ele dizia que uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que vocês pensam que eu sou. O que eu sou nem sempre é aquilo que eu quero ser realmente. Aquilo que eu quero ser, que está no mais profundo da minha alma, ou seja, do meu espírito, é o que move a minha vontade, é o que move o meu ser, ainda que muitas vezes eu diga que não gosto de uma determinada situação, mas no fundo eu gosto. É mais ou menos como aquelas histórias que nós ouvimos
da mulher que fala, não quero mais essa pessoa porque só me traz problema, bebe, isso, aquilo, outro, mas ela não larga, no fundo ela quer. Aí você vai falar, ela não quer, se não quisesse, do fundo, lá do ser, sairia da situação. Quando você não sai de uma situação, é porque no fundo, lá no seu mais profundo, no seu inconsciente, do seu espírito, você não quer sair. Não adianta, você pode fazer o discurso de que eu sou uma pessoa que penso de uma determinada maneira, mas age de outra. Esse é um dilema que muitas vezes enfrentamos e que entra exatamente nessa questão do livre-arbítrio e da liberdade. Vamos dar seguimento? Allan Kardec fez uma outra pergunta aos espíritos. Essa é a pergunta, ela é grande. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Primeira parte da pergunta. Ou seja, para evoluirmos temos que experimentar de tudo, passar por todas as tentações, para dizer que não queremos, que não gostamos de uma determinada situação, temos que ser expostos a ela? Ou será que podemos, pela nossa própria evolução, levantar os prós e os contras de uma determinada vivência pela qual ainda não passamos, mas que pode nos aparecer, e podemos falar, não, isso eu não quero para mim, e do fundo da minha alma não quero para mim mesmo. Será que precisamos ser expostos? Precisamos ser expostos à droga para saber que não queremos a droga? Precisamos ser expostos a roubar, a sermos corruptos ou corrompidos para sabermos que isso não é bom? Precisamos? Ou será que analisando, avaliando já o que se passa na vida, vendo os problemas inerentes a essas condutas ou esses comportamentos em outras pessoas, em algumas sociedades ou em parte da sociedade, já não podemos fazer as nossas escolhas? Essa é a primeira parte. E a segunda parte da pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos: terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Na verdade, eu já falei essa parte também, já perguntei. Essas são as duas perguntas. Precisamos ser expostos e precisamos passar por tudo isso? Ao que respondem os espíritos? Importante eu sempre gosto de salientar como Allan Kardec codificou a doutrina espírita de uma forma, usando de uma metodologia de ciência. Essa resposta foi dada por espíritos em diversos lugares, a mesma pergunta, e a resposta foi praticamente a mesma, e ele utilizou médiums que eram crianças, que não tinham como ter um conhecimento, não eram pessoas que poderia se dizer, elas sabem de ciência, de filosofia, de artes, para dar todas essas respostas. E essas respostas estão vindo de vários lugares, inclusive do Brasil. Existe uma obra de Allan Kardec chamada Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Foi publicada do ano de 1857 até 1868 ou 69, depois que ele desencarnou, a esposa dele continuou um pouco mais, deve ter continuado muito mais, mas o que publicaram aqui foi essa, inclusive vocês conseguem baixar de graça
pela internet essa obra completa, que era uma revista que Allan Kardec publicava mensalmente. Vamos pensar isso em 1857, 58, que trabalho doido que ele fazia. Onde não só o que foi publicado nos livros da codificação espírita, mas muito mais material de comunicações mediúnicas, de palestras que ele proferiu, de viagens que ele fez. Nós temos tudo isso documentado lá. E na Revista Espírita existe menção ao espiritismo no Brasil e há comunicações que aconteciam aqui e que eram encaminhadas na época para o Centro Espírita, onde Allan Kardec fazia o trabalho da codificação. Só para vocês terem uma ideia. Então, era um mundo inteiro participando da codificação espírita. Então responderam os espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes. Isto é, sem saber, sem conhecimento de nada. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Então, no que consiste a perfeição? A felicidade eterna e sem mesclas. Alguém pode, neste planeta em que vivemos como encarnados, falar que pode ser feliz, totalmente feliz? É impossível. Você pode ter momentos de felicidade passageiros, porque tudo aqui, tudo é passageiro, inclusive a dor e inclusive a felicidade aqui. Mas para o espírito não. No mundo dos espíritos, que é a nossa pátria, é para lá que voltamos com a bagagem que levamos do nosso aprendizado, das nossas experiências, e vamos evoluindo, buscando essa felicidade que um dia conseguiremos, porque para isso fomos criados. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí está, dá para entender perfeitamente na escala espírita, mesmo sem termos conhecimento das divisões e subdivisões dessa escala proposta por Allan Kardec, mas dá para perceber onde nos encontramos e o quão distante estamos dessa almejada perfeição enquanto espíritos. Com certeza existem mundos muito mais evoluídos onde se está mais próximo. E as pessoas falam: mas por que preciso ser submetido a... Por que tenho que viver num mundo como esse, com problemas que tem, com guerras, com essa politicagem que nós vemos, com doenças, com problemas sanitários, com falta de trabalho, com dificuldades mil que enfrentamos? Por que temos que viver? Porque fomos colocados aqui? Porque merecemos? Porque você foi mal lá atrás? Não porque eu fui mal lá atrás, mas porque eu preciso passar por isso para aprender, porque eu estou numa escola. É porque Deus é bom. Senão Ele não nos daria essa oportunidade de aprendizado, porque isso é passageiro e depende de como eu entender o porquê
e o que está acontecendo comigo, e ao entender, poder me melhorar e ajudar o meu próximo. Enquanto eu não conseguir isso, eu vou voltar aqui tantas quantas vezes forem necessárias, até que vai chegar um momento que esse planeta vai evoluir e eu vou ter que acompanhar aqueles que, como eu, não conseguiram, mas também não vou ser abandonado, não, vou continuar evoluindo, até chegar o meu momento de poder chegar a um mundo de regeneração, porque hoje vivemos num mundo de provas e expiações, onde as doenças existem e matam. No mundo de regeneração, não imagina-se doenças, não imagina-se a iniquidade, o orgulho, o egoísmo, mas vejam, ainda não é a perfeição. Muito bem, continua os espíritos dizendo: sabeis, certamente não, pois sabeis que há. Como que o espírito desenvolve seu livre-arbítrio? Isso dando continuidade à pergunta que foi feita da questão 261 e da questão 115. Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde um princípio um caminho que os livra de muitas provas. É da questão 261. Eu dei uma pulada aqui, não sei se vocês perceberam que eu dei uma pulada. Eu inverti os slides na minha imperfeição, mas eu fiz a pergunta da questão 261, pulei para 115 e respondi. Essa é a resposta da 261, que é se precisamos passar por todos os problemas e se precisamos experimentá-los. Mas tá bom. Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde um princípio um caminho que os livra de muitas provas. Foi o que nós falamos, Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida, e muitas vezes a riqueza pode ser o grande problema para esse espírito, talvez a pobreza não fosse. E talvez, eu não estou querendo dizer isso, que a riqueza é um problema, não. Eu estou dizendo, para um determinado espírito, a riqueza pode ser um grande problema. Para outro, a riqueza pode ser uma grande recompensa que ele saberá transformar numa ferramenta para o bem dele próprio e da humanidade. Então depende de cada um. A pobreza para alguns pode ser o fim do mundo, para outros pode ser uma condição em que ele se sente pleno, feliz e não precisa de mais nada. Vai falar com muitos dos índios que vivem isolados, se eles querem deixar aquele mundo que eles estão, para ter o que nós temos aqui? Talvez não, e talvez tenhamos que sim, Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Está respondido. Aí, eu havia invertido, depois falei a questão 261, na questão 262, essa sim que é a continuidade da 261, que agora já ficou na sequência. Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Essa é a doidice do livre-arbítrio. Ora, se ele é ignorante, é simples, como que ele tem poder de escolha? Isso não seria um contrassenso em relação ao livre-arbítrio? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazemos com uma criança. Estamos sendo ajudados a aprender a andar.
Quando passamos a andar, a começar a entender o que é o mundo que nos rodeia, aí agora é por sua conta. Vai, segue, como fazemos com uma criança. Da mesma forma, desde o berço, né? Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, então vejam, nós nascemos, somos criados por Deus, simples e ignorantes, porém o livre-arbítrio ele se desenvolve. Este se desenvolve. Nós temos o livre-arbítrio, porém, quando somos criados, no momento em que somos criados, não temos, porque não sabemos para onde ir. Precisamos de um amparo, como uma criança precisa, até que podemos escolher, começar a fazer as nossas próprias eleições de o que nós queremos, para onde vamos e responder pelos nossos próprios atos. O que significa dizer um canibal lá no meio da floresta, que nunca teve contato com a civilização, que come carne humana, ele é igualmente culpado a um assassino, uma pessoa um homicida que o faça para poder subtrair o bem de alguém, ou por discussões às vezes as mais tolas? A culpa é a mesma? Onde está o livre-arbítrio de um e de outro? Quem vive na sociedade, por mais que seja ignorante de tudo, já tem esse livre-arbítrio. É mais ou menos assim. Você não pode dizer que não conhece a lei existe, ela está aí, se vira. Agora você vive num mundo onde você faz suas escolhas. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação? Deus pode nos impor. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Ele sabe esperar porque nós mesmos vamos tropeçar, vamos cair, vamos nos arrebentar, para até entendermos que pisamos na bola. Essa, falando português claro, né? Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. E aí não é um castigo, é uma ajuda que ele está dando. Uma ajuda para que ele possa desenvolver seu livre-arbítrio. Essa imposição não é um castigo, agora você vai ser castigado, você fez. Quem se castiga somos nós mesmos, Deus não castiga ninguém. Nós mesmos nos impomos as nossas cobranças, e não Deus. E quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação, ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Depende da evolução do espírito, mas via de regra não. Ele passa pela erraticidade. Ele tem que passar pela erraticidade. Logo, liberdade é o mesmo que livre-arbítrio? Vocês mesmos já sinalizaram que não. Alguém aqui é livre para fazer o que quiser? Não. Nós estamos submetidos a leis, e tudo o que eu fizer dentro da minha liberdade, ela termina quando começa a do outro. Esse é o limite. Então eu não sou livre, ninguém aqui é livre de nada, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós não somos livres, mas temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A livre escolha
Eu não tenho a liberdade de matar, mas eu posso escolher matar e arcar com as consequências do que eu fiz. O livre-arbítrio é a minha liberdade de escolha, e a liberdade é o que eu posso e não posso fazer. Então, é isso. Eu gosto muito, para terminar, deste autor espírita. Acho fantástico a vida dele, o legado dele, a obra que ele fez depois, a continuidade que ele deu à obra de Kardec, inclusive no ano de 1925, já quase desencarnando, deixou a sua casa e foi a um congresso espírita internacional para poder impedir que fizessem mudanças no espiritismo e que deturpassem o espiritismo que Allan Kardec havia deixado. Inclusive, Allan Kardec se comunicou através de sessões na casa de Leon Denis, dizendo que o que os espíritas estavam fazendo com o espiritismo estava deturpando, inclusive, o legado dele, e que isso forçaria a vinda dele um dia, porque ele precisaria, talvez, um dia voltar para dar continuidade ao seu trabalho. Mas o que diz Leon Denis? A vontade é maior de todas as potencialidades da alma. Sua ação é comparável à de um ímã. A vontade de viver desenvolve em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. A vontade está intimamente ligada com o livre-arbítrio. É a vontade que é aquele motor que é diferente do que eu posso dizer aqui, do que nós podemos falar que queremos, mas a vontade é, no fundo, aquilo que eu atraio para mim, aquilo que eu atraio na minha vida. Quando, por mais que eu fale, poxa, mas eu faço tudo certo, eu estou aqui me empenhando, se as coisas não estão indo bem, no sentido dos seus relacionamentos, da sua parte espiritual, é porque a sua vontade não está igual ao seu discurso. Tá? Bom, então, para encerrar, também Leon Denis deixou que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. A Gênese diz que se eu penso em fazer algo para uma pessoa, espiritualmente, em termos de energia, de fluido, eu faço aquela ação. Ela pode ser vista pelos espíritos, embora não possa ser vista pelos homens. Então, cuidado. E essa mobilidade constante impossibilita a ação eficaz da vontade. Ia terminar com um vídeo, mas não há necessidade, eu acho que está de bom tamanho aqui. Não, está de bom tamanho, porque ele vai reforçar essa questão da liberdade, do livre-arbítrio. E a mensagem que eu quero deixar é que possamos compreender que a liberdade que nós temos, ela deve ser bem usada pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. Que os nossos pensamentos e a nossa vontade, para nós evoluirmos e melhorarmos, deve cada vez mais se aproximar das leis de Deus, as leis naturais. E nós, como espíritas, temos todas essas leis escritas nas obras da codificação. Fica fácil estudar e saber como devemos agir. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado.